Olá, Jovem Loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha para o canal, mais uma resenha que eu gostaria de compartilhar para vocês. E a resenha de hoje é simplesmente para contar sobre um mangá que se chama Alma, escrito pelo Shinji. É um mangá, galera, que eu tive muita curiosidade de ler. E nessa questão de ter tanta curiosidade, finalmente resolvi ler. Finalmente resolvi compartilhar para vocês minha opinião sobre esse mangá. E confesso para vocês que tanta curiosidade me atraiu. E essa atração foi uma situação muito positiva. Porque esse mangá vai te surpreender de alguma forma. Claro que sempre tem aqueles momentos de reviravoltas, aquela coisa de drama, aquela coisa de emoção que já é uma coisa muito habituada dentro das histórias japonesas. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, e para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Pessoal, Alma é uma edição, como eu falei, é uma edição que me trouxe curiosidade e é uma edição bacana. Esse mangá aqui, eu não me lembro quando foi lançado, eu peço desculpa, mas já faz um tempinho. E é uma edição que me chama a atenção quando você começa a dar um pontapé nele. É praticamente a história de um jovem garoto que se chama Lei, que vive junto com sua amiga, vou escrever, desculpa, só o nome aqui, Rice, é um nome estranho, Rice, é uma coisa estranha. Mas são duas pessoas que praticamente vivem no ano de 2101, praticamente eles vivem um território praticamente usurpado pela tecnologia, e com o passar da história vocês percebem que como se eles fossem apenas os únicos seres humanos sobreviventes dentro dessa terra. Porque no decorrer da história você percebe que a tecnologia foi tão avançada, que praticamente fez uma junção entre a tecnologia e o ser humano, e a partir daí, dentro do mangá mostra que os seres humanos praticamente eram robôs com armamento. Então é meio que complicado, mas é meio interessante isso aí. Praticamente você vê um mundo revolucionário, mas um mundo revolucionário totalmente acabado por causa das máquinas. E praticamente eles estão caminhando, estão tentando sobreviver, tentam achar alguma coisa de tecnologia, estou tentando achar algum ser humano que esteja vivo, estou tentando achar alguma coisa que seja realmente viva, que tenha algum sabor, tenha alguma cor, tenha alguma coisa que diga, poxa, você está aqui. Mas durante, como eu sempre falei no começo do vídeo, sempre tem aquele drama que acontece. Dentro de uma situação, numa certa manhã, aparece uma pessoa praticamente se identificada como fosse um humano-robô, e simplesmente dão um aviso a eles que o território onde eles permanecem, onde eles estão caminhando, vai ser destruído praticamente em poucas horas. A partir daí ele fica, o próprio Rei fica maluco com tudo isso, conversa com a sua amiga, mas praticamente justamente essa humano-robô tem a intenção de matar o próprio Rei. E no meio de tudo isso, a sua amiga intervém nessa batalha, e a partir daí a gente descobre que durante esses últimos 15 anos, a própria amiga dele praticamente era uma funcional de ser humano como robô. Essa parte eu confesso para vocês que é um pouco emocionante, porque ele sabia que ela não era um ser humano como ele por total, que infelizmente praticamente era um androide, e ele simplesmente gostava da presença dela, porque meio que durante esses últimos 15 anos era uma companhia para não sofrer da solidão, né? Pô, justamente você está num mundo totalmente destruído, você está destruído por causa de máquinas, por causa de androides, então você que tenta achar pelo menos uma esperança, uma pequena luz diante de toda essa catástrofe, e de repente você perde aquela pessoa especial, é complicado. E o mangá ele trabalha perfeitamente, né? Mostra perfeitamente o emocional dele após descobrir tudo isso, meio que ele sabia, e ela até no último momento de vida dela, entre aspas, fala que agradece por tudo que ele fez, e que continuasse o sonho dele de procurar um local. Praticamente
existia uma possibilidade de haver um novo mundo depois de um certo muro que eles precisavam ultrapassar, e ambos tinham um sonho. Então, quando aconteceu a morte dela, simplesmente ele não quis mais dar continuidade, ele achava que era inútil, mas de alguma forma ele mantém o compromisso, mantém a promessa e segue em frente. E uma coisa que eu acho interessante depois disso, de tudo que aconteceu, não foi fácil para ele dar continuidade a essa caminhada. Tem uma coisa que eu acho legal, que ele tem um animal de estimação que reproduz alguns momentos que ele teve com ela, fotos, qualquer coisa relacionada durante o tempo de 15 anos que conviveu. Mas uma coisa também chama a atenção, que ele encontrou coisas que eram simplesmente colocadas como marketing em alguns negócios, como algumas coisas que a gente vemos agora ultimamente, de um simples boneco segurando um sanduíche, vocês vêem no McDonald's, e tinha algumas coisas que falavam de, como era antigamente, ele viver nessa época praticamente muito tecnológica, ele não sabia o que se via, ele simplesmente confundia certas coisas que não tinha nem nada a ver, e isso é interessante. Mas a partir daí, consegue realizar essa promessa, ele chega, isso me lembra até um pouco do The Last of Us, praticamente, existe um outro canto que pode existir pessoas, pode existir outros seres, e a partir daí ele descobre um pouco mais, ou que, não vou dar spoiler, mas praticamente é quase o final do mangá, e descobre de tudo que está acontecendo, e ele é abordado por algumas pessoas, e dentro dessas pessoas simplesmente é um cientista, e esse cientista trata um ser humano, trata praticamente um androide como um ser sem identidade nenhuma, sem integridade nenhuma, e você percebe isso. Ele simplesmente nesse momento ele começa a se lembrar da própria amiga, da forma como é tratada, ele não aceita de forma nenhuma, mas ele começa a entender a questão da realidade. A partir daí, ele meio que descobre que dentro dele há uma capacidade espiritual para entender que aqueles androides há sentimentos, há vida, que praticamente tem um pouco o lado do emocional, do ser humano ali, e ele começa a identificar. Então, praticamente, a partir já dele, ele já consegue ver que não é uma pessoa comum, já consegue ver que é uma pessoa muito além de uma pessoa comum, de conseguir praticamente compreender. Então, assim, aparecem novos personagens, aparece uma nova garota na vida dele, que praticamente está querendo começar uma jornada com ele. Então, assim, galera, é uma edição de 200 páginas, vou mostrar aqui para vocês aqui, É uma que eu não mostrei no início do vídeo, mas está aqui, É uma edição de 200 páginas. Isso aqui é um marca-texto, tudo bem direitinho. Eu gosto desse design, sempre achei bonito, mas é como eu falei, galera, eu nunca tive... Aliás, eu sempre tive curiosidade, Vou mostrar aqui pra vocês aqui, É um mangá rápido, não é um mangá de enrolação, não é como acontece em outras histórias, é um mangá bem complexo, bem direto. Deixa eu ver que eu coloquei pra vocês e tal. Porque eu não tenho um momento aqui que mostra como é que tá a cidade, mas vale muito a pena mesmo ler esse mangá aqui. Então é isso, galera, é uma resenha, recomendo, para quem não leu ainda a Alma, recomendo sim, é uma história interessante, é uma história maravilhosa, me surpreendeu e a surpresa foi muito gratificante, então espero que muitas vezes, quando eu tiver alguma curiosidade de ler algum mangá novo, alguma história nova, eu sempre possa me lembrar desse mangá para me dar uma certa motivação de abrir, ler e comentar com vocês, que é o mais importante. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentam, seja para a galera que já leu, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, e para saber o que vocês acham desse mangá. E para quem não leu ainda, recomendo, e após de terminar sua leitura, comente aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!